minha maior ousadia foi de ter em mente a atividade de competir. Eu acho que o ser humano ele não pode se intimidar com a competição e nunca pensar que na vida ele não alcance as coisas que ele busca. Eu disputei o cargo de presidente da ordem, eu sempre valorizei os meus concorrentes, mas sempre eu observei uma passagem bíblica. Deus faz a sua parte, mas Ele cobra a sua outra parte. Então você tem que ter perseverança naquilo que você quer. Agora você tem que buscar aquilo que você quer, mas também oferecendo aquilo que você tem de melhor. O Contraponto tem a honra de receber hoje o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. É um enorme prazer tê-lo aqui no programa. E olha, um dado curioso, o senhor é integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é o primeiro membro do STJ dessa religião. Cacilda, eu recebi a minha indicação sempre com a missão de Deus. Sim. Tudo que nós desenvolvemos, primeiro devemos agradecer ao Criador pela vida e pelas oportunidades. E eu digo que você pertencer a uma religião, a responsabilidade aumenta e temos que fazer dos obstáculos oportunidades e não das oportunidades obstáculos. Muito bem, é uma dupla honra tê-lo aqui, ministro. Satisfação é nossa, Cacilda. Ministro, o senhor foi indicado pelo 5º Constitucional para o Tribunal de Justiça de Alagoas. Portanto, além de judicar, também advogou e conhece dessa maneira os dois lados, os dois polos do processo, vamos dizer assim. Qual deles lhe trouxe mais desafios e mais recompensas? Todas as atividades na área jurídica são importantíssimas, cada uma com atribuição diferente. Quando eu terminei meu curso, eu fiz concurso para o Ministério Público, ingressei no Ministério Público. Posteriormente, deixei o Ministério Público para ingressar na Procuradoria do Estado, na Advocacia Pública, onde eu cheguei até ao cargo de presidente da Ordem dos Advogados de Alagoas por 2 vezes. E, posteriormente, fui indicado pelo 5º para o tribunal. Então, eu entendo que a advocacia, o Ministério Público e a magistratura pertencem à mesma família, dentro de uma linha horizontal. Não existe hierarquia, porque todos os 3 são importantes à administração da justiça. O senhor acha que a súmula vinculante, ela realmente libera ou pode vir a engessar o judiciário? Eu entendo num conceito misto. Nem todas as causas são iguais. Há uma diferença entre semelhante e igual. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não somos iguais a Deus. Os processos, alguns deles são semelhantes. Alguns têm a imagem de semelhança, mas têm detalhes. Naquilo que for igual, deve-se aplicar a súmula vinculante, mas naquilo que há dúvida quanto a essa igualdade ou quanto a essa semelhança, eu acho que o juiz tem que interpretar cada caso. Por isso que eu acho que não engessa desde quando você faça essa distinção entre igual e assemelhado. Muito bem, ministro. O senhor defende a existência do Conselho Nacional de Justiça? Defendo. Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça trouxe uma grande contribuição, não só ao Poder Judiciário, mas à própria sociedade. Trouxe uma grande contribuição, não só ao Poder Judiciário, mas à própria sociedade. É a participação do Legislativo, é a participação da OAB, é a participação da magistratura, e através dessa oxigenação
da participação do conjunto da sociedade, que nós temos responsabilidade perante o cidadão brasileiro. E o Conselho Nacional veio trazer essa contribuição no sentido não de fiscalização judicial, mas de fiscalização administrativa. Sim. Não tira do juiz a independência do julgar, mas todos nós somos subordinados, no meu sentir, a um sentimento maior, que é a subordinação à própria sociedade. Ministro Humberto Martins, falemos agora da imprensa. O senhor acha que essa tendência da imprensa de focar notícias mais tenebrosas, as más notícias, isso vem em função de um gosto jornalístico ou de um gosto da própria sociedade? O que o senhor acha? Eu acho muito importante o papel da imprensa. Mas como todos os meios de comunicação, também na nossa vida diária, também na nossa atividade, a gente tem que transmitir aquilo que seja verdadeiro. A gente tem que ter uma opinião sobre determinados fatos, mas que não provoque com relação a diferir sentimentos morais. Isso a imprensa também tem contribuído. Eu vejo o papel da imprensa muito importante, de noticiar fatos, de denunciar algumas ilicitudes cometidas através das próprias instituições. Agora vejo em qualquer instituição que qualquer notícia, qualquer fato, tem que ter o grau também de responsabilidade. Sim. Liberdade com responsabilidade. Se a gente agir com ética, com responsabilidade e, sobretudo, no sentido de trazer a verdade dos fatos, com certeza essas desigualdades e essas ilicitudes que são tão denunciadas serão superadas. Mas seguramente as más notícias sempre chegam mais fortemente do que as boas, né? Não, isso é uma verdade, porque se a notícia ela só empolga em razão da natureza. Por exemplo, se diz que uma determinada pessoa foi mordida pelo cachorro, não é notícia. Mas se diz que o ser humano mordeu o cachorro, passa a ser notícia. Então, tem que olhar o conteúdo dessas notícias. Não é? Porque muitas vezes, para o jornalista, ele quer transmitir aquilo que empolga, aquilo que se vende, aquilo que é uma imagem positiva. Então, cada qual no seu papel de exercer bem a sua atividade. Ministro Humberto Martins, o senhor vem das mesmas Alagoas, das quais vieram Graciliano Ramos, Aurélio Buarque de Holanda, Pontes de Miranda, senador Teotônio Vilela, e lá para trás, os marechais Teodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Muito bem, essas ilustres figuras lhe trazem mais orgulho da sua terra ou mais lhe aumentam a responsabilidade? As duas coisas. Além de orgulho, responsabilidade. É o binômio, né? É responsabilidade e a mesma coisa, ao mesmo tempo, um orgulho de ser alagoano. E esse orgulho de ser alagoano, dentro dessa missão que eu desempenho no Superior Tribunal de Justiça, eu tenho uma responsabilidade com o meu Estado e uma responsabilidade para com o Brasil. Não é? Se fazer justiça é uma missão muito difícil, essa arte de julgar. Muito sério. Alagoas deu exemplo na área, né, literária, no campo do direito, no campo político. E eu dou exemplo, Ponte Miranda é considerado hoje um homem do mundo, não só de Alagoas. Ele é universal e é alagoano. Se eu for no campo da música, nós temos inúmeros. Mas digo um atual, Djavan. Se eu for no campo do grande dicionarista, eu vou em Aurélio Buarque de Holanda, alagoano. Se eu vou no campo da literatura, eu tenho Graciliano Ramos. Né? Se eu for no campo, né, também do futebol, nós temos o Zagallo. E se eu for no campo político, nós temos, desde a origem da República, com Marechal Deodoro, com Floriano Peixoto, já no processo da democracia, nós tivemos o Fernando Collor de Mello, que também foi de Alagoas, e é de Alagoas, também presidente da República. Nós temos no campo jurídico alguns alagoanos que engrandecem o Superior Tribunal de Justiça. No campo do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Pedro da Rocha Acioli, que é uma rocha no sentido de dar maior desenvoltura ao nome de Alagoas, e Humberto Gomes de Barros. Até eu digo que Humberto, eu sou de Alagoas, mas sou Humberto II. Sempre Humberto Gomes de Barros é o primeiro, pela sua capacidade, pela sua desenvoltura jurídica e, sobretudo, pela capacidade e o caráter como ser humano.
Que maravilha, ministro. Bem, nós vamos interromper um pouquinho a nossa conversa. Daqui a pouco nós voltamos. Até já. Bem, de volta no nosso segundo bloco com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. Bem, ministro, vamos mudar de assunto um pouco agora, sair desses assuntos assim sérios, né? O senhor tem uma boa definição para o homem doido. O que é um homem doido, ministro? Olha, eu tinha um governador em Alagoas há muitos e muitos anos e tinha uma revista chamada Folclore Político. Ele dizia, você vai medir se o cidadão é doido ou não por 3 coisas. Primeiro, quando ele rasga dinheiro. Segundo, quando ele diz que não gosta de mulher bonita. Isso é opção, mas ele diz. E a terceira, também ele diz quando alguém não discute e não gosta de futebol. Não é? Evidentemente, eu particularmente, eu concordo com o ex-governador Silvestre Pérez. Com as 3. Eu acho que as 3 coisas são importantes. O senhor é alagoano de Maceió. Do que mais sente falta quando está em Brasília? Não vale dizer das praias. Olha, você sempre sente saudade da sua terra, da sua origem. O homem que não reconhece a sua origem, ele não é grato. E a gratidão é memória do coração. Quem não é grato à sua terra, quem não é grato à sua família, quem não é grato a seus amigos. Então, a minha origem vem das Alagoas. A minha origem vem de Maceió. Eu nasci em Maceió. E tenho também a origem no sertão alagoano. Sim. Por exemplo, eu sou da região do Agreste. Eu cheguei na cidade de Arapiraca com 10 anos de idade, quando meu pai foi ser o segundo promotor de justiça na segunda maior cidade do estado, perdendo apenas para a capital Maceió. Então eu tenho um sentimento do Nordeste. Eu amo Alagoas, eu sempre digo, amar Alagoas sempre, esquecê-la jamais. Por isso que não só a beleza de Alagoas está na sua beleza natural, mas na beleza hospitaleira e na beleza do seu povo. O povo de Alagoas é um povo bom, trabalhador e amigo. Invertamos, ministro. E quando o senhor está em Maceió, dá para sentir falta de Brasília? Hoje já sinto muito, porque Brasília também tem as suas grandes qualidades. Primeiro, a qualidade do seu povo, que são... Hoje nós temos o cidadão de Brasília, mas também nós temos o cidadão que vive em Brasília, que ama Brasília, mas que ele pertence a todas as capitais, a todos os estados brasileiros. A Brasília é uma cidade eclética. Sim. Brasília, quando você chega, você olha a sua beleza arquitetônica, mas depois você, familiarizado com Brasília, você vê a grandeza do povo que frequenta e que mora em Brasília. Ministro, nas suas horas vagas, o que o senhor costuma fazer? Por exemplo, em Brasília, eu gosto de ir ao parque da cidade. Eu sempre vou com a minha mulher caminhar e observar. Eu acho que quando a gente chega numa cidade, você tem que observar as pessoas, como ela vive, o seu hábito, o modo de atividade. Você tem que se integrar com a cidade. E quase que apreciar o cotidiano, né, ministro? Hoje eu também gosto de ir aqui em Brasília ao cinema. Sim. E também de frequentar algumas vezes a casa dos amigos. Isso faz parte do meu dia a dia. É isso aí, ministro. O senhor tem um homônimo, o ator galã Humberto Martins. Diga lá, ministro, isso de alguma maneira interfere na sua vida? Não, eu acho até positivo. Não é? Algumas vezes me traz até uma alegria. Eu brincava com a minha esposa Rita quando eu cheguei uma vez no Rio de Janeiro. E eu chegava no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, eu era presidente da ordem e mandei minha secretária marcar uma reserva no Rio Otto. E digo, olha, diga que o Humberto Martins está se hospedando e chega numa sexta-feira. E quando eu chegava, ele estava no auge de uma novela, não é? A novela até com origem cubana, não é? E da Globo. E quando eu chegava, aí eu perguntava, uma reserva de Humberto Martins, a reserva aguardava o ator
às 14 horas, e ele ainda não chegou. Mas chegava o senhor. Aí quando eu dizia que era Humberto Martins, um olhava para o outro e dizia, é esse? Não é? Eu senti uma alegria, né, porque estava sendo esperado. E um pouco de tristeza, porque não era ele. Aquele, algumas horas a gente quer ser o galã da Globo. Claro. Né? Mas, na verdade, a gente tem que ser aquilo que nós somos. E, na verdade, todo mundo é importante pela beleza que ele tem. E todo mundo é um galã, cá entre nós, não é? Dentro da sua atividade, todos nós somos belos perante a imagem, principalmente, né, com relação das pessoas que nos servem. Ministro, em família, vamos lá. O ministro é como? Eu não quero saber o que o senhor entende de si próprio. Eu quero saber o que os seus lá de casa pensam a seu respeito. O que é que eles dizem? Eu procuro... Eu sei que o senhor é muito ligado à família. Eu em casa procuro ser mais presente. Porque muitas vezes a nossa atividade nos afasta do dia, daquela permanência diária com nossos filhos. Então muitas vezes eu digo que nós somos reclusos com relação aos nossos gabinetes. A gente se tranca para olhar o processo, se tranca quando é advogado para propor uma ação, ofertar uma ação. Como julgador, você fica horas e mais horas no tribunal e alguns fins de semana você ainda fica estudando os processos que serão objeto de julgamento nas sessões seguintes. Mas a gente tem que ter uma preocupação que a família muitas vezes precisa do seu amor, da sua presença, do seu olhar, né? Do seu olhar, da sua participação. Por exemplo, ontem mesmo eu fui ao futebol, não é? Eu não sou vascaíno, eu sou flamenguista. Espera um pouquinho. O senhor em Alagoas tem mais flamenguista do que no Rio. O senhor é um deles. Eu sou um deles, mas não deixe de ser em Alagoas Clube de Regatas Brasil, CRB. Também. Que também é vermelho, né? As cores do Flamengo. Então, tá desculpado. Mas ontem eu fui assistir, por exemplo, esse jogo Gama e Vasco. Meu filho me chamou e eu digo, eu tenho uma responsabilidade. Mesmo com muitos processos, mas eu tenho que tirar um pouco desse tempo. E o tempo, há tempo para tudo. Tem que haver uma distribuição. Não é? E eu sempre cito o tempo numa passagem de Eclesiastes. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para trabalhar, mas também há tempo para a família. Isso é muito importante. Ministro Humberto Martins, o senhor gostaria de ter sido goleiro para ter defendido o 1000º gol do Romário? Olha, na minha vida, quando eu era estudante, eu exerci a atividade de goleiro. Foi goleiro mesmo? Goleiro. Só que algumas vezes até brincava que eu dizia que era um goleiro bom, mas o time, né, adversário dizia até que muitas vezes o goleiro era fraco, recebia alguns frangos, né? Então eu digo o seguinte, eu queria ser até goleiro no correlação ao Romário atingir o 1000º gol. E teria defendido? Eu digo o seguinte, duas coisas. Talvez eu tivesse a emoção de dizer que não deixasse ele fazer o 1000º gol. Por outro lado, eu pensaria, mas se eu deixasse o Romário fazer o 1000º gol, eu ficaria um goleiro muito conhecido. O goleiro que sofreu o 1000º gol. Isso era até importante com relação ao meu currículo. O goleiro que sofreu o 1000º gol. Isso era importante. Fica aí em aberto, ministro. Eu vou até perguntar ao Romário se ele quer que eu vá ser escalado como goleiro do Flamengo. Meu time preferido. E por falar em esporte, ministro, continuando nesse assunto e encerrando já o nosso programa. Dançar. Um bom operador do direito deve saber dançar? Eu acho que sim. A nossa vida é uma dança diária. Nós vivemos na nossa vida dançando com as músicas alegres, com as músicas tristes ou românticas em alguns momentos. E eu sempre traduzo o pensamento de um maior, que eu chamo até jornalista e político do Brasil. E na minha época eu me emocionava muito com ele, o velho Teotônio Vilela, o guerreiro das Alagoas, o menestrel das Alagoas. E Teotônio dizia que, na verdade, a política é uma ciência belíssima, não é? Como a dança também é uma ciência belíssima. Nós dançamos de acordo com a música. E quando nós julgamos de acordo com o sentimento do processo. E aí essa emoção e esse sentimento do julgar nos traduz uma luz muito positiva, que é a luz da justiça. E eu sempre digo que a justiça é maior do que o direito. Pode até eu dar o direito a alguém e não ser justo, mas a justiça ela é ampla. E eu sempre tenho que basear o meu julgar
de dar a cada um que é o seu, num sentimento maior de que a justiça humana ainda pode errar, mas a justiça divina nunca erra, porque é uma justiça constante, permanente e una. E eu faço da minha missão a missão de julgar como um sentimento divino. Bom, ministro, infelizmente, agora para encerrar mesmo, vamos à nossa última pergunta. Se o senhor encontrasse uma lâmpada mágica e o gênio lhe concedesse 3 desejos, um em benefício de si próprio, outro em benefício da justiça e o terceiro em benefício da humanidade, o que o senhor pediria? Olha, com relação em meu benefício próprio, eu pediria a Deus sabedoria. A sabedoria, como diz Salomão, se perguntou a Salomão, o que é que você quer nesse mundo? E ele disse sabedoria, para discernir o certo do errado. Com relação ao sentimento da justiça, eu pediria igualdade para todos. Que a justiça, ela tenha o sentimento do seu próprio conceito, dar a cada um o que é seu. Isso é o sentimento maior, dar a cada um ao seu verdadeiro dono. E com relação à humanidade, sim, eu pediria também a esse mágico a paz no mundo, a paz, a solidariedade, o reconhecimento das pessoas, que nós não somos maiores do que ninguém, nós somos iguais, nós somos todos irmãos e descendentes de um mesmo Pai, e nós precisamos de paz e de amor, e só se dá amor quando se tem amor no coração. Nós não podemos falar em ética, em amor, sem exercer a ética. E só exerce a ética quem tem amor. Por isso que eu peço paz e amor ao mundo. É sempre o amor. Bom, ministro, nós estamos cometendo um pecado hoje aqui, que é encerrar a nossa entrevista. Mas não faz mal. Nós encerramos a nossa conversa, mas iniciamos a nossa admiração. Foi uma honra tê-lo no programa, ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça. Cacilda, eu fico muito feliz de estar aqui dialogando, né, neste bate-papo, nesse programa tão proveitoso para todos nós, que é o Contraponto. E fico muito feliz porque nós temos esse compromisso da gente mostrar o que nós somos. Sim. Nós somos pessoas, nós somos cidadãos. E a gente tem que transmitir que nós somos iguais a todos. Sim. Muitas vezes se vê no juiz, se vê no ministro, como se fosse um homem distante do outro cidadão. Por isso que eu digo que nessa vida, dessa sociedade, nós somos inquilinos. O patrão é um só, é o amor de Deus. E quanto a você, não se esqueça, até a próxima. Enquanto uma canção florir no coração, um verso de cor, enquanto um beijo houver o amor, é sempre o amor.